Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou o Giovanni. O Santos venceu essa noite a Inter de Limeira por 3-2, uma virada. O Santos começou perdendo de 1-0, virou o jogo e termina em segundo colocado a fase de pontos do Campeonato Paulista. Campanha muito boa, conseguimos 8 vitórias nessa fase de pontos. Time que começou desacreditado, que ninguém sabia, um time que a gente ninguém esperava, né? Ninguém imaginava onde fosse chegar. Elenco montado em um mês, com jogadores, alguns duvidosos, né? Inclusive, dois desses jogadores hoje tiveram participação direta na vitória, né? Sendo o próprio Casares e o Otero. E que partida do Otero, cara. Como jogou bola o Otero hoje. Meu Deus. Fazia tempo que eu não vi uma atuação tão grande de um jogador, uma atuação individual de um jogador pelo Santos, igual o Otero hoje. Driblou, armou, conduziu, deu passe, chutou, cara, partidaça. Jogou muita bola. O Casares que não fez uma grande partida assim, mas foi importante, né? A importância de um meia. Hoje a gente não viu aquela loucura de 4-2-4 que a gente vinha percebendo em nos últimos jogos, né? A presença do Casares hoje foi importante. Por mais que a gente estava com o meio de campo praticamente reserva, né? Jogamos com o Rincon, jogamos com o Nonato, o próprio Casares, que ao meu ver não é titular desse time. Mas pelo menos o time teve certa consistência, as jogadas não ficaram centralizadas apenas nos pontas e toda hora aquela lacuna no meio de campo. Hoje pelo menos a gente conseguiu ter um volume ali, né? Conseguimos criar algumas jogadas ali. Foi um jogo bacana, eu acho que não foi uma grande atuação do Santos. Vencemos mais por um momento de deslize ali da própria Inter de Limeira, que bobeou no final do jogo. Mas tem outro porém, não foi pênalti. Pra mim o Nonato nem relou no cara, foi jogada de jogo normal. Mas tudo bem, não vou ficar aqui reclamando também. Porém foi um jogo legal. O Santos voltou a vencer, né? A gente não vencia, se eu não me engano, há 3 jogos. O último jogo foi contra o São Bernardo, né? No Morumbi. Mas foi nos últimos 3 jogos, aliás, o Santos já havia vencido só um, né? Que foi justamente esse contra o São Bernardo. E mais uma vitória hoje, totalizando 8 vitórias, né, na fase de pontos. E chegando a total aí de 25 pontos nessa fase. Ou seja, superamos a nossa última melhor campanha, que havia sido em 2019, com um total de 23 pontos. Então isso mostra o tamanho dessa campanha do Santos, né? 2019 eu acho que foi o último grande ano do Santista. É, tá, teve a Libertadores 2020, sim, a gente chegou na final e tal. Porém, de temporada mesmo, acho que é a última que o torcedor lembra, assim, com certa tranquilidade, foi 2019. E naquele campeonato nós terminamos com 23 pontos. Então isso mostra o tamanho desse feito do Carille, né? Apesar dele ter tido más escolhas nos últimos jogos, né? A gente, desde contra o jogo contra o São Paulo, a gente teve algumas oscilações no campeonato. E hoje foi mais um momento ali que alguns jogadores estavam meio que desligados. Acho que os jogadores não estavam entendendo que poderia vencer e que ganhar hoje seria importante visando a própria sequência do campeonato, né? A pontuação não para por agora, então se a gente continuar vencendo, beleza, vencemos a Portuguesa, né? Tomara que tudo dê certo, a gente continua pontuando, então a gente vai para 28 e assim por diante. Então, sei lá, o Palmeiras empata na fase de mata-mata, Palmeiras, a gente fica a um ponto, por exemplo, do Palmeiras, né? Então é muito importante pontuar nessa reta final. Teve um momento do jogo que, se eu não estou enganado, o Bruno Formiga da TNT falou isso, né? A importância de vencer e pontuar, porque esses pontos vão ser importantes para a sequência do campeonato, pensando aí em mandar jogos, né, na fase de mata-mata. Mas foi sim uma primeira fase legal. Acho que o Santista tá feliz. Eu falo por mim, eu tô feliz, tô contente. Eu não esperava que a gente fosse ter um começo de ano tão tranquilo, né? Imaginava ali uma oscilação, jogos irregulares, o time irregular, sem achar ainda uma formação. E não, a gente já tem um time base, a gente já tem jogadores titulares. Isso foi nítido hoje na hora que o Schmidt entrou, cara. Total diferença, brutal a diferença do Schmidt pro Nonato. Mesma coisa, parece que o Schmidt entrou jogando contra crianças, cara. Logo de cara ele achou 2 passes em profundidade, né? Passes muito bonitos que acharam atacantes em projeção, né? Então a diferença de um jogador que vem muito bem, que é o Schmidt, para um jogador comum, né, que é o Nonato. Não vou nem falar de jogador ruim, mas um jogador do nível médio para um jogador que é muito acima, né? Hoje o Schmidt e o Pituca, que são nossos volantes titulares, estão muito acima do Rincon e do Nonato. O Rincon que é um jogador que eu gosto muito do Rincon. Mas hoje o Schmidt e o Pituca estão muito à frente. Ou seja, a gente tem um time base, né? Coisa que a gente não imaginava que seria tão rápido acontecer isso.
Não sei como o Juliano vai voltar. Ele tava no banco hoje, mais pra pegar ali clima de jogo e tal. Mas não sabemos como ele vai voltar, né? Não sei se de fato ainda vai ser titular contra a Portuguesa. O cara não joga desde o jogo contra o Palmeiras. Será que ele vai estar em ritmo de jogo? Será que ele vai estar entrosado, né? Então ficam essas questões. E eu acho que ele vai de Casares. Então, mas enfim, isso é para outro vídeo. O que ele deixou claro foi que o Furt é o titular dele agora daqui pra frente, né? Furt que foi bem, cara, não só pelos gols, mas conseguiu segurar algumas bolas, conseguiu fazer pivô, conseguiu trabalhar algumas jogadas com ataque. Então o Furt ele é um jogador que eu acho que ele tem mais perfil para segundo tempo, mas hoje ele foi bem, conseguiu jogar bem, parece que tirou a nhaca que ele vinha, né? Fez 2 gols hoje. Acho que isso foi importante pensando aí nessa fase de mata-mata, tomara que ele mantenha esse desempenho, principalmente contra a Portuguesa. Outro jogador que foi bem hoje, você pode criticar, eu critiquei muito, inclusive no último vídeo eu falei muito mal. Eu não vou nem dizer que foi muito bem, mas fez uma partida legal. Acho que o Pedrinho hoje fez uma partida boa, conseguiu jogadas individuais, ganhou algumas jogadas ali no 1 contra 1, sofreu um pênalti. No lado esquerdo, hoje ele rendeu mais do que havia rendendo nos últimos jogos pela direita. Então, se ele conseguir manter o ritmo de hoje, é uma opção aí pro Guilherme, né? Que é o nosso titular da ponta esquerda ali. Então, tomara que o Pedrinho consiga manter pelo menos esse tipo de atuação de hoje, né? Nada espetacular, nada absurdo, mas que consiga cavar algumas faltas. Hoje ele sofreu algumas, acho que 3 faltas ali que o Otero bateu no primeiro tempo. Sofreu o pênalti. Então, se ele for essa peça ali para entrar no segundo tempo, para tentar botar correria para cima dos adversários, já cansados, sofrer falta, segurar um jogo na frente com drible e tal. Então, pode ser útil, né? Mas é muito pouco ainda para um cara que no último jogo da fase de pontos consegue fazer algo básico, né? Não foi nada absurda para a partida do Pedrinho. Hoje, igual eu tô vendo algumas pessoas falando, nossa, como o Pedrinho jogou. Calma, jogou uma partida normal. O Patati, cara, entrou bem novamente. É um jogador que eu vejo que muita gente critica, muita gente subestima. Não tô falando aqui que vai ser um craque, não tô falando aqui que ele é um gênio, nada disso. É um jogador que é muito jovem, que é da nossa base e que pode ajudar, que pode ser útil, se bem trabalhado em algumas questões, principalmente na afobação, em chutar, em tomar decisões erradas. É um jogador que pode ser importante. É um jogador que pode contribuir para o Santos ao longo prazo, né? Principalmente na Série B, que a gente tem jogos muito truncados, adversários fechados, ele tem o drible. Ele tem esse 1 contra 1. Então ele pode ajudar, assim como o Pedrinho, no segundo tempo, entrar contra adversários cansados, tentar um drible, uma jogada em profundidade. Hoje ele fez uma partida legal, quase fez um golaço, inclusive. Então a gente acha que tem que ter mais calma na hora de avaliar o Patati. É muito cedo. Assim como era muito cedo avaliar o Ângelo, muito cedo avaliar o Marcos Leonardo, criticar no caso. É muito cedo pegando perto do Patati. Tem defeitos? Tem. É limitado? Cara, por enquanto é. Tem pontos a se trabalhar? Obviamente. É um jogador de 20 anos. Então é normal que um jogador de 20 anos vai oscilar. É normal. Então que a gente tenha essa paciência, que a gente entenda que é um menino. Muito legal hoje, falando em paciência, em meninos, né? A entrada hoje do Sherman, cara, parecia que já jogava há muito tempo. Tranquilaço, jogou tranquilo, cara. Entrou sossegado, trabalhou, recebeu, tocou, apareceu, não se escondeu, tentou participar do jogo, quase fez o gol. Fiquei muito empolgado com a estreia do Sherman. É um jogador que eu acompanho na base, fez uma boa copinha. Ele e o Souza, cara, são o futuro do Santos nas laterais. Dois moleques extremamente novos. O Souza, quando jogou bem, infelizmente lesionou. E o Sherman hoje, cara, entrou bem demais. Tranquilaço, tô em casa, tô de boa. E é isso. É muito bom você ter o Aderlan, você ter o próprio Rainer, que joga nas duas e joga bem, incrível isso. E agora o Sherman, uma opção para lateral direita, o próprio Souza. Uma opção para lateral esquerda que é meu ponto crítico aqui do jogo. Acho que não só meu, mas acho que isso é todo mundo. Felipe Jonathan, cara, sinceramente, eu acho que já era o ciclo dele pelo Santos. Não vejo mais clima para ele continuar no Santos. Acho que o Santos tinha que vender ele na primeira oportunidade, trocar com algum time aí da Série A para algum jogador que venha a ser útil, principalmente um meia, um atacante, porque não tem mais clima, cara. É um jogador que hoje ficou nítido, que a torcida não tem mais paciência. Tá em outra rotação, o time tava jogando bem, tava ali tentando fazer o gol e, cara, os 2 gols foram em falhas dele. O primeiro gol ali que a gente acabou, né, por mais que eu não achei que foi pênalti, teve participação dele, que ele tentou driblar. O segundo, o cara entrou no lado dele, né, sozinho ali, recebeu a bola sozinho, ele deixou o cara dominar, deixou o cara chutar. Então, é assim, aquela morosidade, uma preguiça,
uma lentidão, assim, cara, pra mim, Felipe Jonathan não tem mais clima no Santos. De arrumar um clube pra ele trocar com algum jogo, pra gente trocar com algum jogador que seja útil na Série B, algum meia principalmente, ou um ponta, né? E ou vender. É, não tem mais clima, sinceramente, na minha opinião, não tem mais clima. Ainda mais quando você tem o próprio Rainer, ainda mais quando você tem um menino igual o Souza que tem tudo pra ser um grande jogador, igual eu já falei. Assim como o Sherman me impressionou hoje pela tranquilidade, pela personalidade, o Souza, quando estreou também contra o Mirassol, me passou a mesma impressão. Então estamos muito bem servidos de laterais hoje. É, o Joaquim hoje também teve algumas falhas meio bobas, meio displicente. Ele já vem assim, já faz alguns jogos, já vem falando isso em alguns vídeos. O cara ele tem que dar um puxão de orelha nele. Agora não pode falhar. Ele tem entregado ali alguns lances que não pode, né? Errado alguns passos na saída de bola que não pode. Tem que corrigir isso. E agora é a hora. Agora é a hora de corrigir esses erros e, enfim. O Gil, mais uma boa partida, tranquilo, seguro, experiente, bem posicionado, calmo até demais. É... João Paulo, cara, praticamente não trabalhou, né? Foram as bolas no gol, que não vejo que foi culpa dele. No primeiro gol ele até tentou fechar, mas ficou mano a mano com o cara. Aliás, o segundo gol ele tentou fechar, mas ficou mano a mano com o atacante. Não tinha o que fazer. Pênalti, né? A gente sabe que não é a especialidade dele, mas tudo bem também. E, bom, é isso. Acho que o Nonato, uma partida meia boca, não achei que foi bem. O Rincon, uma partida ok, não foi nada destacável, fez uma partida, não comprometeu, mas também não teve grande coisa, igual eu falei, né? Quando o Schmidt entrou, a gente percebeu a distância, né? Como que ele destoou dos outros volantes que vinham jogando. Muito acima, cara. Muito acima. E é isso, acho que o time jogou legal, o time fez um jogo bom, um jogo pra ganhar, fez um jogo pra ganhar e sair com os 3 pontos, consolidando a nossa melhor campanha, superando 2019 do São Paulo. E eu tô muito feliz. E agora o que vir aí é lucro, eu acho que a gente entra no mata-mata, vamos tentar ganhar, vamos passar de fase, vamos acreditar, mas é aquilo, já estou muito feliz por termos chegado até aqui, segunda melhor campanha do campeonato. Só o fato de você chegar na última rodada de pontos sem ter a preocupação de cair, cara, isso é louvável. Isso é o Santos, né? Esse é o Santos. Vamos esquecer o Santos de 2021 a 2023, porque isso foi. Enfim, é isso. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda demais. Deixe sua opinião nos comentários sobre algo que eu falei aqui se você discorda. Um grande abraço, até mais.